Boa noite a todos. Para nós, né, é sempre uma alegria podermos estar aqui de retorno, né, para mais uma reflexão em torno das mensagens que surgem do Evangelho à luz da doutrina espírita e os temas que lhes são correlatos, né. Você prefere que acenda a luz? Tranquilo? Tá. Ok. Muito bem. Nós agradecemos nossa oportunidade e pedimos mesmo o amparo do mundo maior para que sejamos felizes em nossas colocações. É uma alegria estarmos aqui de retorno. Bom, essa tela que está aí projetada é, na verdade, um panfleto da Federação Espírita Brasileira, que está somando, né, com as propostas dos trabalhos relacionados com a valorização da vida. E este é mais um dos esforços nesse sentido. Essa campanha é chamada dessa forma, Prefiro Viver, né? E ela trata decisivamente sobre este tema, suicídio, né? Ou se preferirmos, suicídio não. É um tema bastante desafiador, mesmo porque ele é muito amplo, né? Mas é sempre bom estarmos conversando sobre esse tema, embora muitas pessoas acreditem que não. Mas os estudiosos entendidos falam da necessidade do diálogo em torno desse assunto. A conscientização acima de tudo. Obrigado. Né? Quando a gente fala de suicídio, né, a gente sabe que esse é um dos grandes desafios da atualidade. A gente fala da atualidade, mas na verdade é de todos os tempos. Só que em função da escalada dos números, né, de atos levados a efeito, chama a atenção como sendo um dos graves problemas dos dias que passam. Só para efeito de registro, né, a última pesquisa da Organização Mundial de Saúde coloca para cima de 700 mil casos no mundo, 700 mil casos de suicídio no mundo em um ano. Isso representa aproximadamente um suicídio a cada 40 segundos. E como as tentativas são ainda em números muito maiores, representa também uma tentativa a 4 segundos, não 40. Isso dá uma dimensão aproximada para a gente perceber, né, o desafio que é a questão do suicídio. Tá? No Brasil, os índices também não são pequenos, né? Também as pesquisas mostram 15.500 casos no período de um ano, aproximadamente 42 mortes por dia. São índices realmente assustadores, por que não dizer? Então a gente começa a perceber, né, a importância, né, a significação, a necessidade de aprofundarmos sobre o assunto, no sentido, inclusive, de alavancar soluções, né, que pode contribuir na solução desse grande desafio. Perfeito? Mas quando a gente fala de suicídio, está mostrando índices assim tão elevados, né, uma pergunta fica, né, o que causa o processo né, por que uma pessoa busca o processo do autoextermínio? Quais são as causas do suicídio? Assim? É sempre falado pelos entendidos que o suicídio ele não tem uma causa única. Tá? Isso é consenso entre os mais diversos pesquisadores. Às vezes a gente fala assim, ele suicidou por causa do relacionamento, foi por causa... Não é assim. Eles falam que os processos do autoextermínio são multifatoriais, ou seja, tem muitos fatores que contribuem. Às vezes aquele evento foi vamos dizer assim, o derramar do caldo. Mas são multifatoriais, são muitos fatores que interferem no processo da escolha pelo autoextermínio. Nós levantamos alguns aqui, e é importante lembrar que os estudiosos, para pegar esse universo de possibilidades de causas, eles acabam dividindo, classificando, separando em grupos para favorecer esse aprendizado, né? Ou essas pesquisas. Numa dessas separações, eles vão colocar como faixa etárias, né? E nós vamos aqui pincelar, gente, o tempo jamais vai comportar um assunto dessa amplitude, né? Um espaço curto de 1 hora de estudos. Então nós vamos pincelar alguma coisa sobre tudo aquilo que esses estudiosos vêm trabalhando, ok? Então, pensando-se em faixa etária, olha lá, né? O suicídio na infância, considerado entre 5 e 13 anos de idade, também é assustador. Você pensar numa criança em processo de autoextermínio é uma coisa que é muito sensível, né? É lógico que à medida que a idade avança na direção dos 13 ali, aí se justifica mais fácil da gente entender, tá? Mas
algumas das causas, é importante nós dizermos, nós falamos de algumas poucas, só para dar uma ideia. No caso das crianças, está muito relacionado com a violência doméstica. Tá? O trato com a criança, né? Não só em relação dos pais, às vezes irmãos, né? Pessoas que trabalham naquele ambiente, tudo isso pode estar correlacionado com essa questão da violência doméstica. O abuso sexual, por que não dizer? Hoje existe uma preocupação imensa nesse sentido, né? Nós residimos em frente a uma escolinha infantil, a gente escuta as musiquinhas que são formas das pessoas evitarem, né, que adultos toquem na criança, coisas do tipo, já mostra uma preocupação nessa direção, um sinal que o problema também não é pequeno, né? Um desafio grande. É realmente assustador. Aí eu fico me perguntando aqui, como que uma criança de 5 anos planeja a própria morte? Você tem conhecimento de que forma eles utilizam para se matar? O que acontece? No caso da criança muito nova, você está falando logo das 5 anos de idade, ela não faz esse planejamento mesmo porque ela não tem noção do que seja a morte. Tá? Muitas vezes ela elege um processo de certo risco sem o perceber e às vezes ela entra num processo complexo. Tá? Só que à medida que essa idade avança, aí sim começa você a pensar numa criança de 12, 13, o painel modifica. Tranquilo? Muito nesse sentido. O abuso sexual das crianças. Né? Então, rapidamente, né, o suicídio na infância. Na fase seguinte, eles colocam dos 14 aos 19 anos. Essa é uma fase complexa. Né? Se nós pensarmos ali está a adolescência, nós sabemos que, pelos estudos, né, é uma fase em que o espírito está retomando, nessa fase, os registros de retaguarda, né? Não os fatos em si, mas ele está readquirindo, né, contato com as experiências, o que, em última análise, é o que ele efetivamente é, e daí ser né, choque do que ele aprendeu com aquilo que ele é essa fase da adolescência. Isso por si só, não tenha dúvida, né? Isso por si só já é uma fase desafiadora, com uma série de complexidades em torno, acabam aumentando também esses índices de risco, né, do autoextermínio. Dos 14 aos 19, o número maior é de meninas, tá? E a gente fica pensando no porquê, né? E pensando nos dias atuais, gente, nós vamos levantar situações que não são confortáveis nem de se ouvir, não é isso? Mas a gente observa uma certa banalização das relações afetivas, tá? Nós estávamos, há alguns anos atrás, conversando com uma colega nossa de trabalho, e ela contando que na escola os alunos estavam tirando fotos das regiões sexuais uns dos outros. E às vezes sem a pessoa saber, e faziam chantagens, quando a pessoa não aceitava as propostas, era lançada na internet. Você pensa o que é isso, gente? Isso aqui, essa exposição, ela acaba com uma vida. Acaba com uma vida, né? Então a gente fica pensando nesses processos, tá? É interessante também pensar na questão dos homens e das mulheres, que pelas estatísticas, as mulheres têm maior número de tentativas. Normalmente são as mulheres adultas. Mas a efetivação do processo, normalmente os homens é que realizam, em maior número, tá? Então ali nós estamos vendo ali, né, o que nós chamamos dali do cyberbullying, né? Quer dizer, o bullying de modo geral já é um elemento que alimenta muito esses processos. O cyberbullying é o bullying ainda lançado a nível, né, das internets, das redes sociais, um dos grandes problemas hoje, o que faz pensar-se muito nas discussões que tem hoje acerca da liberdade de expressão. Tá? Não dá para enquadrar a liberdade de expressão em coisas dessa natureza. Por isso que o assunto é muito mais sério do que a gente imagina. Vale pensar. O assédio moral, isso que acontece às vezes dentro de casa, no campo do trabalho, por vezes, né? O assédio sexual também, muito comum nos dias que passam, né? Aqui nós estamos colocando também não só os meninos, mas talvez com maior relevância, né, os meninos e os jogos de violência, né? Está tendo também uma ressonância muito infeliz. Porque os dados mostram, gente, isso não é alguém que está inventando. São os especialistas que mostram, em função dos atendimentos, né, dos psicólogos, dos psiquiatras, mostrando o nível em que essas questões estão atingindo, gerando o sofrimento não só para aquele jovem ou aquela jovem que se
se vicia no processo dos jogos, mas a ressonância a nível até da estabilidade financeira de uma família. O jovem pega, por exemplo, o celular do avô e faz quantidade de apostas, quando vai ver a questão financeira foi toda comprometida, levando situações complexas, sem falar no mal em si, que já é classificado como uma enfermidade, a viciação em jogos. Tá? Essas são outras fontes, né, que levam muitas vezes ao processo do suicídio. As bets, né, e o endividamento das famílias, as relações virtuais e o isolamento social. A gente já tem estudado muito sobre isso, né, ouvido falar bastante sobre isso, porque as relações hoje acabam sendo, principalmente para os jovens, muito nessa expressão virtual. Né? Assim a pessoa começa um relacionamento no enter, termina do delete. É assim que as relações hoje costumam ser. Não é isso? E em função daquela criança, a questão dos jogos, por exemplo, não sei se já trouxe isso aqui, mas a questão dos jogos, por exemplo. Né? Eu tenho filhos com 20 e poucos anos de idade. Então, a gente acompanha isso de muito perto, porque os jovens hoje, quase todos, né, gostam dos jogos, isso e aquilo, às vezes os jogos são jogos de violência, disso e daquilo. E aí, certa feita, esse filho mais jovem, julgando no quarto, voz alta, palavrões, xingando o rapaz. Falei, meu Deus, lá em casa não tem hábito dos palavrões, é um esforço que a gente faz. E aí, terminou o jogo, esperei as coisas esfriarem um pouquinho, chamei ele para conversar, falei, fulano, gosto quando um coleguinha vem na sua casa para jogar com você? Né? Ele falou, olha, por que eu estou falando? Não, porque quando ele chega eu gosto de ver a sua atenção com ele, porque às vezes não sabe jogar direito, você ensina para ele, é assim que joga, tá bacana quando você faz isso. Ele ficou assim, sem entender, meio desconfiado, eu falei assim, mas eu quero emendar a outra parte mesmo, porque eu estou assustado como é que você trata uma pessoa que chega para fazer parte do seu time no joguinho da internet, e você trata ele aos palavrões. Você jamais faria isso com uma pessoa que estivesse na sua frente. Por que disso? Não é? Então a gente perguntou para ele, por que você acha que acontece isso? Porque se ele estivesse aqui do seu lado e fosse um pouquinho mais forte do que você, por exemplo, você jamais falaria isso. Né? Com o risco de tomar uma surra. Não é assim? Então a gente vai pensando e refletindo sobre isso, porque a relação, né, através desses meios, ela não tem filtro, gente. Então a pessoa vive uma relação que não é real. Né? E a vida, boa parte da vida dele, passa dentro dessas expressões. E isso tem impacto severo na sua vida, socialização. A vida do jovem, tudo já modificou de forma significativa. Não sou só eu que tenho cabelo branco aqui, não. E tem muita gente que eu estou sabendo que está pintando aí. Mas se a gente pensar na nossa infância, a gente jogava bola na rua, não é isso? Não é isso, Alexandre? Chutei muito a canela do Alexandre, que é bom de bola, para eu vencer dele tinha que ser na base da canelada. Chutei muito a canela dele na rua. Né? Era peteca, era o vôlei, na rua. Hoje você não vê, os jovens, dentro de casa, mudou, muita coisa mudou. Né? Mas a gente tem que perceber também os movimentos que estão acontecendo e o preço que isso pode levar. Tá? Então é muito importante pensar-se sobre essa questão das relações virtuais e como isso muitas vezes gera um isolamento. É comum o jovem chegar na hora do almoço, a família reunida, ele chega, faz o prato e vai lá para o quartinho dele jogar. Com o prato do lado e o dedinho na tecla. Né? Café da... Aí você vai encontrar um menino. Você está aí? Nem sabia que você estava aí. Não é? Então, assim, as relações estão sendo comprometidas por essas expressões. Tudo isso, gente, potencializa esses processos de isolamento que alimentam, né, essas razões do processo do autoextermínio. Se alguém quiser interferir, trazendo alguma consideração, fica à vontade, ok? Bom, só em passando aí, né, 14 ao 19, na sequência, dos 20 aos 59, né, o assédio moral, principalmente a questão do trabalho, né, que é muito comum no noticiário. Eu coloquei ali a jovem de 31, que nessa pesquisa que a gente fez em função do estudo, é interessante ver os relatos que são colocados, né, a nível de divulgação de um conteúdo sério, o relato de pessoas que passaram por essas experiências. Nesse que nós assistimos, era uma jovem de 31 anos, uma moça muito bonita, que ela estava cursando medicina e tudo mais, mas quando ela foi fazer a residência,
o agrupamento era só de homens e excluíam ela de alguma forma. Ela tinha muitas possibilidades de realização, era uma pessoa extremamente dedicada na área, era o sonho de vida dela e ela foi excluída do processo. Em função daquele assédio, ela acaba elegendo um outro campo de ação, fez um trabalho belíssimo, mas não era feliz. E acabou entrando no processo do autoextermínio. Volto a dizer, claro, não é só esse evento, mas ele deve ter dado uma contribuição severa, né, na escolha feita por ela, não tenha dúvida. Né? Então a gente começa a pensar sobre todas essas questões. A questão financeira, por exemplo, né, as grandes perdas, não é isso? Quando já tivemos notícia aí de quando quebrou a bolsa, quantas pessoas, né, não deram conta do desafio, assim? Mas em questões também individuais, né, que hoje acontecem, tem muitas pessoas que têm grande dificuldade com essas perdas, né, as grandes perdas. As grandes perdas, inclusive as de status, tá? A pessoa perde, ela não perde um emprego, mas perde uma posição, acostumada àquela posição de certa relevância. Quando perde, às vezes não dá conta do processo. São muitas coisas para a gente pensar e refletir. Perceberam que a gente já está, né, muito rapidamente, o universo de possibilidade disso é gigante, gigante. Tá? Muito, muito grande mesmo. E a partir dos 60, alguns colocam a partir dos 70, né? Um dos grandes problemas que alimentam, né, as tentativas de suicídio é a aposentadoria. Acreditem ou não, os jovens que estão aqui ficam pensando, como assim? Né? Que a gente começa a falar, quando eu aposentar, e normalmente a expressão é nesse sentido, né? De alívio. Já fala assim, quando eu aposentar nem sempre é fácil. Né? Por que a gente aprendeu isso na pele? A gente tinha noções sobre isso, estudando isso ou aquilo. Mas é importante a gente pensar. Uma das coisas que mais nos alimenta na vida chama-se relacionamento pessoal. Vida social, grupo de amigos, colegas de trabalho, vida familiar. Tudo isso alimenta a gente, muito mais do que o pãozinho e o macarrão. Guardem essa certeza. Tá? Então o que acontece? Você está no seu encaminhamento de vida, você tem a sua vida familiar, vida social e tem o seu emprego. Normalmente a pessoa trabalha 6, 8, às vezes mais do que isso, tempo grande da sua vida no campo profissional. De repente você aposenta. O que aconteceu? Você perdeu uma fatia grande dos terrenos de relação. Mesmo que seja aquele colega mais enjoado, faz parte desse alimento, mas você perdeu uma fatia grande disso. E isso deixa a gente minado de alguma forma. Por isso que é importante a gente pensar em aposentadoria, não para ficar em aposento, como a palavra pode sugerir. Né? Nós temos que buscar atividades que façam que nós nos sintamos úteis, quaisquer que sejam. Vai dar um passeio com o cachorro, vai mexer com a horta agora, adoro mexer com a horta. Né? Vai mexer com a horta, vai fazer alguma coisa, vai fazer um grupo de amigos, vai jogar um futebol, vai buscar relacionamentos para auxiliar nessa rede de amigos, isso é tão importante. Oi? Vai na casa espírita, faz a tarefa do... Não é? Isso chama-se rede de apoio, não é isso? Isso é tão importante. Embora a gente tenha falado aqui em tom jocoso, isso é mais sério do que a gente pensa. Porque além de ser uma ocupação, e que isso é tão importante nesse processo, nos traz aquela sensação, eu falo de sensação, mas na verdade isso é real, da utilidade, gente. É isso que nos alimenta. Quando você sente a possibilidade de ser útil, isso é maravilhoso. Né? Em qualquer coisa. Numa outra casa que a gente frequenta, tem uns quadrinhos lá, de livros da biblioteca e tal. Foi eu e minha esposa que fizemos, sabe? Eu passo lá assim, isso aí foi o que fiz. Uma satisfação, ninguém sabe. Já está até descorado, está na hora de trocar. Mas a gente passa lá e fala assim, isso aqui foi o que fiz, bacana, né? A satisfação que a gente sente de uma coisa extremamente simples, não é? De coisas pequenas, mas foi a gente que fez. Não é assim? Então é importante a gente trabalhar com isso para vencer alguns desafios dessa fase que a gente chama de aposentadoria, né? O surgimento das enfermidades, não que ela não possa acontecer em qualquer idade da nossa vida, mas à medida que o tempo faz, a maquininha cansa, né? Então é natural surgir lá, né? A fase do condor, que o pessoal brinca, né? Condor aqui, condor ali, isso acontece, né? As limitações, não é isso? A gente já não consigo mais jogar bola, viu, Alexandre? O pessoal me chamou, mas você quer ser a bola? Porque eu engordei muito, se você quiser, você pode ser a bola.
Falei, não, aí não quero mais. Não. Então, assim, tem as limitações e a gente precisa aprender a lidar com isso. Envelhecer não é fácil, né? É preciso aprender a evolução, fazer amizade com o processo. Tem tantas matérias interessantes sobre isso, vale a pena conhecer, tá? Mas isso também é muito sério. A Selma está dizendo para nós aqui que a aposentadoria é uma ilusão. É possível que isso aconteça, mas ela não precisa ser definida assim. Sabe por quê, Cel? Na verdade, a gente precisa tem uma palavra que está em moda, a gente se reinventar. Porque se você pensar bem o que representa o processo de aposentadoria, se você conseguir ressignificar isso, as coisas ficam muito melhores do que antes. Porque muitas vezes você busca um campo profissional, por exemplo, às vezes você vai exercer uma tarefa até que você não é muito fã dela, mas ela que te dá o recurso para procurar realizar ela da melhor forma possível. Quando você aposenta, você pode eleger a tarefa que você quiser. Então você pode fazer a coisa que você gosta. Tem limitações? Não tenha dúvida. Mas é importante nós procurarmos aquelas que nós damos conta e realizar, e aquela de nossa escolha. Então o envelhecimento ele não tem que ser necessariamente uma coisa menos boa. Pensa sobre isso, viu? Esse pensamento é seu, também durmo pensando nessas questões, como é que eu posso me sentir útil, essas coisas todas são importantes. Porque a gente acaba tendo... eu vejo pessoas com a idade bem mais avançada até que a nossa, e tão integrado na vida, sabe? Então a gente precisa inspirar-nos nessas pessoas para a gente também fazer o nosso movimento. Bom, como dissemos, né, só estamos aqui sinalizando alguns aspectos para mostrar o universo diversificado das fontes ou das causas que levam a pessoa ao processo do autoextermínio, mas tem muito mais coisa além disso. Tá? Só para sinalizar, em forma mais abrangente, né, para além das questões das faixas etárias, existem outras abordagens também muito importantes, como o suicídio nas chamadas minorias sociais, pelos preconceitos raciais, os de classe, contra as comunidades LGBT, que é IA+, contra as comunidades indígenas e etc, etc. Eu fui pesquisar sobre os indígenas e diz que o nível de autoextermínio é altíssimo entre eles. E aí nós fomos procurar uma entendida da área, antropóloga. Eu achei muito interessante a colocação dela e deixa muitas coisas para a gente pensar. Ela falava, por exemplo, que os indígenas eles têm necessidade de passar pelo... Como é que chama isso? Quando muda de uma fase para outra, da idade? Não, tem um nome que eles falam. Não. Nossa, fugiu. Vai voltar. Mas o que acontece? Quando eles, por exemplo, a mulher normalmente, né, ela já tem a menstruação, por exemplo. Já mostra que ela se tornou uma mulher. O homem não tem isso. Então ele tem que fazer um evento que faz de passagem. Como é que chama isso, gente? Ritual de passagem, obrigado. Né? Ele precisa de um ritual de passagem para ele falar, agora eu sou um homem. Aí ele vai conhecer coisas na selva, sei que onde busca isso, é isso que ele vai aprender esses aspectos. Ele precisa daquele processo. E naquela cultura, pelo menos daquela pesquisa, quando o homem, né, amadurece, ele vai procurar uma esposa para casar, a proposta dentro daquela comunidade, ele tem que ir lá e capinar um grande lote, né, um pedaço de terra, que é onde ele vai cultivar. Faz parte do ritual dele de passagem. Aí nós vemos os índios perdendo, né, espaço e tudo mais, às vezes estão nas beiras de estrada e tudo mais, eles não têm esse rito e se perdem. E não conseguem se ajustar. Né? A gente vê a importância do respeito à cultura de cada um, o modo de vivência de cada qual. É tão propalada aí, diversidade, que a gente precisa aprender a respeitar. Né? Nunca tinha passado isso pela minha cabeça, confesso. Os níveis de autoextermínio são altíssimos nesse meio. Tem um indígena, artista plástico, que ficou muito famoso há pouco tempo atrás, e teve o autoextermínio, sabe? E é exatamente isso que você falou, acho que não deu conta, né, das modificações que vieram. Forçadas, chamado progresso. Que as coisas estarem longe do que é acredito, contexto de vida, né, o indígena. Perfeito. É muita coisa para a gente aprender e vale perseguir esse aprendizado. Porque isso amadurece muitos conceitos, a gente vai entender muitas demandas, né, com um olhar diferenciado. Se adaptando. Sim.
porque o conhecimento vem justamente para você se posicionar de uma forma adequada, né? Se a gente tem uma visão de universo mais ampla, a tendência é você modificar-se, né? Melhorar-se, atualizar-se, não tenha dúvida, né? Falamos de todos esses, incrementamos mais esse aspecto aqui. Tem 2 pontos que são capitais também nesse sentido. Um deles são as obsessões, né? Tivemos a oportunidade de estudar isso aqui não faz muito tempo, né, assim, Ellen? E nós sabemos que, né, cheguei a dizer aqui que um dos maiores problemas nossos, né, que nós temos na humanidade chama-se obsessão. E se você for olhar aí no campo acadêmico sobre o estudo do suicídio, não tem esse viés, porque eles muitas vezes nem acreditam, né, ou não levam em conta a questão da influência espiritual. Nós somos muito favorecidos nesse capítulo, porque além das propostas que são levantadas para aquelas tantas outras situações, nós temos meios de reconhecimento e ferramentas para trabalhar em torno disso aí, né? São outros pontos que alimentam muito essas questões. A gente sabe, por exemplo, que tem as doenças mentais, e quando a gente fala de doenças mentais, a gente vê como é que a gente precisa crescer, porque nós temos tanto preconceito com essas questões. Eu tive um processo grave de depressão. É pesado quando a pessoa... Você teve um problema mental, nós estamos chamando de louco, a gente tem essas coisas ainda. Preconceito. É o preconceito que ainda está muito arraigado, né? A cabecinha adoece como qualquer outra parte do corpo, não é isso? E isso é preciso que a gente converse também sobre essas questões, né? Oi? Tratamento e tudo mais. Desculpa, não entendi. Tratamentos, até por causa disso. No caso do autoextermínio, e é colocado a nível global, não no caso das meninas, né, no caso de jovens, a níveis globais, as mulheres têm maiores tentativas, mas a efetivação se dá mais pelos homens. E muitas vezes é falado por quê? Porque as mulheres se cuidam mais, buscam assistência médica, o homem é mais resistente nesse capítulo, né? Então você vê os benefícios dela. Tem até mais tentativa, mas elas conseguem superar, pelo menos em número, né? Nesse sentido, é um índice interessante. As obsessões costumam alimentar muitas dessas questões. Os desafios maiores que eles costumam pontuar são as doenças mentais, o uso de substâncias, principalmente o alcoolismo. E se você olhar por trás dessas situações, muitas vezes tem o processo obsessivo, né? Então a gente tem um elemento a mais em nosso meio para observarmos esse painel de situações que devem ser combatidos, trabalhados. Está claro isso? E a fuga da realidade que eles usam Sim. dessas substâncias. Sim. No fundo, a pessoa está tentando também livrar-se de uma situação, que ela não está dando conta, às vezes foge para a questão exatamente, né? É mais ou menos o mesmo mecanismo da busca do autoextermínio, né? Importante. E o outro, né? O espalhamento das ideias materialistas. Isso aqui também é um problema grave, tá? Porque a gente sabe que a pessoa procura o autoextermínio, e isso é uma coisa que é importante se dizer, gente, ninguém tem o desejo de se matar, não tem. A pessoa que fez o processo do autoextermínio, ela não queria se matar. Ela queria, na verdade, solucionar uma dor profunda que ela carrega, um problema que ela não consegue administrar. E às vezes lutou aquilo durante muito tempo para superar e não deu conta. Às vezes chegou num nível que ela tomou, né, uma decisão talvez drástica, né, menos feliz, mas o desejo dela não é de se matar. Ela pode até dizer isso, mas não é esse o desejo dela. Tá? Não tem outra solução, né? Mas se ela tem uma ideia de que morreu, acabou, é o nada, para ela passa a ser interessante. Eu estou com essa dificuldade toda. Você pensa numa pessoa com mais de 70, 80 anos de idade, fala, eu estou com essa dificuldade toda. Já vivi minha vida. Então, acabo na vida, morreu, acabou. Né? Só que aí vem o processo da dificuldade, porque a morte, né, não cessa com a morte do corpo físico. Então, esse também é um dos grandes problemas, o espalhamento das ideias materialistas. A gente fala de ideia materialista, gente, não é ninguém dizer assim, eu sou materialista, eu sou espiritual. Não é isso. É o comportamento nosso que caminha nessa direção. Né? É quando a gente privilegia tudo que é de ordem objetiva, de aparência, de posse, essas coisas todas, isso é cultivar ideias materialistas. A gente precisa ter cuidado com isso. O status entra um pouco nisso, né? Um ponto para se pensar. Bom, a incredulidade está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A simples dúvida
sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. Então, o próprio Kardec registra em O Evangelho segundo o Espiritismo que uma das grandes molas de alimentação do processo do autoextermínio é a ideia materialista. Tá? E chama atenção para nós como se fosse uma advertência, né? A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Tá? Então ele está falando, né, de uma das causas graves que tem, que alimentam, está falando também da responsabilidade daqueles que disseminam essas ideias materialistas. E aí fica uma pergunta. Estamos aqui numa casa espírita, não é isso? Mas em que a doutrina espírita pode auxiliar na solução desse grave problema? Alguém quer responder? Primeiro, trazendo a ideia de ter a continuidade. A simples ideia da continuidade da vida já é um excelente recurso nesse sentido. Né? Começa por aí. Na verdade, todas as religiões têm esse aspecto. Né? Se elas são, as religiões são espiritualistas, todas elas falam da continuidade da vida. Um excelente serviço contra essas disposições. Né? Não é achar que só a crença nisso é solução e já... Não, isso não acontece. Tá? Precisamos ter muito cuidado, gente, no trato com essas questões, que às vezes, né, na nossa pressa, na forma às vezes menos cuidadosa no trato com aquelas pessoas que fizeram, por exemplo, uma tentativa, um comentário a respeito daqueles que passaram por esse processo do próprio autoextermínio, é preciso ter muito cuidado com a nossa fala. Porque às vezes a gente fala coisas assim, sem pensar, não é isso? Ah, não, esse negócio de suicídio é pra gente fraca. Não é? Você já imaginou se a pessoa passou por um processo de uma tentativa, ouviu uma coisa dessa natureza? E aí você vai pegar os dados, você vai ver, por exemplo, entre os militares, que são tidos que as pessoas são robustas e fortes, total coragem, o nível de autoextermínio é alto. É alto. Né? Ah, não, isso aí é falta de fé, naquele sentido de crença. As pessoas às vezes falam, não falam? Isso é falta de fé. Oi? Igual na área militar, essas coisas assim, né? É como se fosse uma punição. Abre isso para a gente entender. O que você quis dizer como punição? Não, sabe o que eu tudo que eu já estudei, tá? Para mim, o suicídio, nós estudamos a doutrina e no passado, vamos falar assim, nós reencarnamos, fomos suicidas no passado. Então, a misericórdia divina nos dá a oportunidade de ter um novo corpo e trabalhar sobre isso. Então, vai chegando, vamos supor, com 13, 15, 20 anos, suicídio. Mas, às vezes, o compromisso dela tem que lutar, entendeu? Ela vai passar por todo o processo até chegar onde ela cortou, secou a vida. É aqui que ela tem que ser forte, onde que ela tem que procurar a fé, ajuda psicológica, espiritual, aquela coisa, tudo, para ultrapassar e sair daquele trampolim do suicídio. É onde que a não família... sei se eu entendi a conclusão. Né? A família, muitas vezes, o bullying, isso, só é um complemento para ver, na realidade, é uma prova. O suicídio é uma prova do suicida, na nova reencarnação. A gente poderia colocar, por tudo que a gente lê, que uma pessoa que já praticou o autoextermínio no passado, a gente lembra, por exemplo, a história da Ivone, por tudo que se estuda, diz que numa próxima existência, quando aproxima a idade onde que ele tirou a vida, ele tem uma tendência, ou passa por, pelo desejo daquele processo. Então, ele precisa de arregimentar recursos educativos para que ele supere aquilo com tranquilidade. E, claro, a rede de apoio pode favorecer muito nesse sentido. Familiares, amigos, colegas de trabalho, etc. Bem trazido. Né? Então, é importante a gente refletir sobre isso, mas nós gostaríamos, estamos aqui falando da questão da imortalidade, como foi levantado, mas se você pensar, todos os princípios fundamentais que nós trabalhamos em doutrina espírita, eles favorecem esse processo da superação dessa dificuldade. Quando a gente sabe, estuda aprofundadamente vidas sucessivas, lei de causa e efeito,
Né? Nós vamos entender por que comigo. Essa é uma pergunta que muitas vezes a pessoa que está passando por um desafio muito grande se pergunta. Não, mas por que comigo? Não é? Quando você passa a estudar, aprofundar o processo, conhecer sobre lei de causa e efeito, você vai ver, por que não comigo? Né? Porque eu sou privilegiado, eu sou diferente? Não, eu também estou sujeito a muitas coisas. Então, todos os conhecimentos que a gente tem corroboram para essa ideia da certeza da imortalidade, né? A gente consegue entender os desafios como propostas de amadurecimento ou de redenção. Então, o conjunto desses valores que nós estudamos em doutrina espírita, todos eles são nessa direção. Tá? E isso dá para a gente ter uma noção da importância, particularmente, da obra espírita. Nós estamos falando principalmente da codificação espírita. A gente ainda não entendeu o alcance dessas obras nesse sentido, em valorização da vida, em grandes benefícios para a nossa humanidade. Ainda não entendemos. Nós gostaríamos só de reforçar essa ideia com um fato, talvez seja bem conhecido de muitos de vocês, se não de todos, de uma experiência vivida por Allan Kardec. Ela está contada nessa obra, O Espírito da Verdade, e ela é contada, que são espíritos diversos que ditam esse livro, e ela é contada por Hilário Silva. Tá? Ela é intitulada Há um Século. Pegando aqui só um trechinho, nós vamos ler uma para ser mais fiel, né, à própria obra. Mas o que vai mostrar nessa obra? Nesse fato que Kardec experimenta, era aquele período, né, de formação do processo doutrinário. Ele já tinha formado a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Os livros tinham lá, né, a questão financeira sendo promissora, mas, vamos dizer assim, a carga de responsabilidade colocada nas mãos dele, né, pela espiritualidade, não era uma coisa fácil. E aqui fala que naquela manhã de abril de 1860, Kardec estava um pouco desalentado. Ele estava um pouco desanimado, porque vinham cartas de críticas, zombarias, as coisas para eles não estavam nada fáceis. E ele estava mesmo bastante desanimado. E foi naquela hora que entra a esposa dele e traz um embrulho que foi destinado a ele. Né? Acho que não foi pelo Shopee. Não, naquela época ainda não tinha. Entregaram para ele o pacote, não é isso? A esposa sai e ele abre o pacote. Quando ele abre aquele embrulho, ele se assusta. Por quê? Ele viu o Livro dos Espíritos ricamente encadernado. E ele tomou um susto e ficou, mas o que é isso? Né? Junto daquela obra tinha uma carta. E aí nós vamos ler o que estava na carta. Na carta, o missivista, ele conta a sua experiência. Ele fala assim: sou encardenador desde a meninice, trabalho em grande casa desta capital. Por isso que ele recebeu um livro ricamente encadernado, porque quem mandou para ele a carta era alguém que era um encadernador. Há cerca de 2 anos casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente, tudo era alegria e esperança, quando no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoinette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Percebam, é interessante você ler essas coisas e ver os conteúdos que a gente hoje já conhece. O móvel dos processos. Dificuldade de compreender o que é uma enfermidade, desconhecer o que é desencarnação. Tudo isso que a gente tem em doutrina espírita. Não é? Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas do nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me, e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho, e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o Sena, o rio Sena, e acabei planejando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Só um parênteses aqui. O processo do autoextermínio, gente, suicídio, quando normalmente a pessoa sinaliza alguma coisa naquela direção. Né? E por isso que é importante a gente, de posse dessas informações, estar atento
na nossa rede de apoio, das pessoas que convivem conosco. Porque elas vão sinalizar, as mais das vezes, nem sempre, mas as mais das vezes elas sinalizam. Às vezes são pequenas falas que são colocadas. Talvez se eu dormisse e não acordasse mais, talvez fosse melhor. Percebe que não falou nada de morte, falou? Falou em dormir. Mas por trás já tem uma sementinha. Então é preciso que a gente esteja atento nessas questões. Nas entrelinhas. É nas entrelinhas, o que vai por trás daquela colocação. Né? Percebeu aqui, pode não ser nada, mas fica atento. Porque tem sinais. Muitas vezes vão acontecer. Tá? Tem gente que planeja, tem vários casos de pessoas que, por exemplo, a pessoa está no processo já depressivo, tem a questão dos remédios. Você vai perceber, ela está guardando remédios. Está planejando. Recebemos vários casos, inclusive próximos. De pessoas que usaram depois o excesso, né, de uma vez, mas fizeram um estoquezinho, as pessoas não perceberam. Né? Então é importante a gente prestar atenção nessas sinalizações. Porque muitas vezes, quando chega o ato, já passou nesse espectro aqui por várias... Você vai percebendo o agravamento desses processos. A fala modifica, o comportamento muda, e a gente precisa estar atento. O isolamento, nós estamos dizendo, né? O entristecimento, coisas do tipo. Por isso que às vezes nem sempre é fácil, porque, por exemplo, a depressão é um dos casos que alimenta muito os processos do autoextermínio. Já está com aquela dificuldade, né? E aí vem as ideias que às vezes podem até partir de um processo de uma influência espiritual. Mas é importante a gente ver os sinais que acontecem. Ele é que está sinalizando vários deles, né? O desânimo, falta de disposição para o trabalho, e aí vai. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a ponte Marier. Ou seja, ele foi na ponte lá no Rio, estava com as ideias suicidas. Olhei em torno contemplando a corrente e ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto algo molhado que se deslocou na amurada, caindo aos meus pés. Ou seja, ele apoiou na mureta lá da ponte para pular, na hora que ele esbarrou num objeto que caiu aos pés dele. É isso? Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler logo no frontispício, ou seja, na parte da frente, né, entre irritado e curioso. Escrito o quê? Esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A. Laurent. É quem deixou aquela obra lá. Pois não? No livro A História de Allan Kardec, aparece esse cara. Essa mesma história, né? Essa mesma história na ponte, aí ele vê o livro, ele pega e desiste. Exatamente. Ele desiste do que ele ia cometer e vai embora. Sim. Mas é exatamente isso que ele faz. É daqui que é tirado, né? É dessa história que é tirado. Obrigado, Alexandre. Estupefato, li a obra, O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem, volume esse que passo às tuas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou então um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo, né, Allan Kardec, e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referia. Qual que era a primeira? Esse livro salvou a minha vida, não só esta, né? Mas também logo à frente, salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier. Então você vê, por que nós estamos trazendo essa lição? Por causa daquela pergunta. O que a doutrina pode oferecer para nós na supressão, né, no alívio dessas situações do autoextermínio? Uma simples história dessa, dá para ver o alcance dessa doutrina. O Livro dos Espíritos, que fosse tão somente ele, faz um trabalho, gente, que nós não podemos imaginar. E aí a gente vem parabenizar as pessoas, né, a casa, que fazem atividades dessa natureza,
que vem disseminar esse conhecimento para todos nós, e isso é um excelente antídoto para a gente não esbarrar nos processos do autoextermínio. Aquela única obra, aquele único livro salvou 2 pessoas. Não estou falando o livro dos Espíritos, não. Aquele livro dos Espíritos salvou 2 pessoas. Se Kardec tivesse escrito aquela obra tão somente para salvar aquelas 2 pessoas, já teria sido maravilhoso, salvou 2 vidas. Não é? Agora pensa no alcance daquela obra a nível de humanidade. Quantos de nós não temos sido favorecidos por essas edições? Eu tenho uma pessoa muito próxima a nós, que estava passando um processo difícil, ele me pediu, isso há muito tempo atrás, lá atrás mesmo. E ele me pediu uma obra para ler. Ele que me conta, tem hora que eu não acredito, assim, eu não sei porquê, ele não tinha conhecimento nem nada, eu dei para ele Memórias de um Suicida. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu não devia estar bem no dia. Nunca tinha conhecimento nenhum, dei para ele Memórias de Suicida. Mas ele me conta, e fala, Éder, eu estava com ideações suicidas. E aquele livro não permitiu que eu buscasse. Foi encaminhado, né? Não é? Você foi um instrumento para... Fui um instrumento. Meio perdido, mas fui. Brincadeira. Pois não. Eu ia falar exatamente isso. Essa abordagem, até mesmo sem ser espírita, é mais do que espírita, cristão, né? Sim. Eu acho que a gente prestar atenção nas pessoas idosas, igual você estava falando, no comportamento das crianças, Sim. e chegar mais até essas pessoas quando a gente percebe que elas estão num processo de solidão. Sim. Porque a gente vê muito da televisão, a gente só escuta falar. Sim. E a gente tem que sempre ter em mente que pode acontecer bem próximo de nós. de nós. Então a gente está sempre atento a isso. Procurando. Isso é tão interessante, sabe por quê? Nós falamos da questão de crença, por exemplo, né? As pessoas, isso é falta de crença, tem que buscar Deus. A gente lembra, eu não sei se vocês conhecem o André Trigueiro. O André Trigueiro, ele é um jornalista, expositor espírita, eu gosto muito das palestras dele, né? E ele conta que certa feita, como jornalista, ele foi entrevistar o padre Fábio de Mello, não sei se alguém sabe disso. Sabemos que o padre Fábio de Mello passou por um processo de uma depressão severa, severa. Todos sabem, não sabe? Passou. Ele é padre, não é? E aí ele fez a entrevista com ele, contando a sua experiência e tudo mais, tal. E aí que ele ficou assim, André Trigueiro, pensando assim, nossa, mas ele é um padre representante, como que é isso, né? Terminou a entrevista que ele fez, ele contando a experiência dele, no final ele falou assim, eu vou fazer uma pergunta, né, tete a tete com ele, não quero nem expor ele nesse sentido. Quando ele estava sós com ele, fez uma pergunta para ele, Padre Fábio, aqui uma coisa de curiosidade da minha parte, mas se você puder me responder. Você é uma pessoa, né, um representante muito conhecido da igreja, você é um padre, né, de consideração dentro da igreja. Onde é que estava Deus na hora do alto da sua crise? Ele falou, exatamente no lugar onde sempre esteve. É eu que não consegui acessá-lo. Então você vê, ninguém está isento disso. Não é? A pessoa fala assim, isso é falta de crença. Não, ele era um padre. Né? Uma pessoa que tem qualquer de nós, gente, está sujeito a essas questões, qualquer de nós. E o que o Cobre está trazendo é com muita felicidade. A gente precisa ter mais atenção às pessoas que estão à nossa volta. Como dissemos, tem sinais as mais das vezes. Se a gente estiver atento, a gente pode socorrer uma alma antes de uma atitude dessa natureza. Né? Então é muito importante. A vida em família, quando se fala muito dessa rede de apoio, é isso. Procura estar atento àquele que às vezes ele está mais irritado. E a gente, o que faz? A pessoa está irritada, a gente afasta. Faz um momento contrário. Né? Ele não está dando conta de lidar com as coisas, às vezes ele externa aquilo através de um processo de irritação. E a gente afasta. Então, estão tantas coisas para se pensar aí dentro. O cuidado com os idosos, puxar para o meu lado, né? Sardinha para o meu lado. Tem que ter essa atenção, porque ele já perdeu aquela fatia grande, né, das relações, de rede de apoio, e agora ele começa a se sentir inútil, porque ele era o provedor da casa, agora não é mais. Tudo. Não é? Então é preciso que a gente tenha essa atenção. Muito bem lembrado. Né? A gente fazer parte dessa rede de apoio das pessoas que estão à nossa volta. Isso é importantíssimo. Tá? E perguntar para a pessoa, aproximar, e aí, está tudo bem com vocês? Tem desejo de conversar? Né? Eu achei interessante que 188, né, o CVV, que é uma dessas redes de apoio que qualquer pessoa pode buscar, ligação gratuita e tudo, uma pessoa dando depoimento, ele fala, aqui a gente não aponta caminhos para ninguém. O nosso papel é tão somente de ouvir. E ele fala que de vez em quando a pessoa liga, só chora, depois desliga. Aí liga depois de um dia, aí ela vai conversar um pouquinho. É isso, gente.
Não estão aqui para... Né? Não, você tem que parar com esse negócio. Você é fraco. Não, para com isso. Ouça. Nós dizemos, a pessoa está diante de uma dor muito grande. Às vezes ela expor a sua dor, libera para ela muitas coisas. Né? Tem que ter um olhar de acolhedor. Eu vou mais longe. Diga. Nós temos que saber que a gente também pode estar dentro desse processo e a gente entender que a gente tem que procurar ajuda. Não tem. Reconhecer isso, né? Esses são outros tantos preconceitos. Né? Eu vou dizer abertamente, particularmente para nós homens, a coisa de procurar, por exemplo, o psiquiatra, para nós é complicado. Né? A pessoa, não tem problema de mental. Né? Não, gente, é um médico como qualquer outro. E a medicação muitas vezes salva uma vida. Né? É uma coisa temporária, mas pode ser da maior importância. Procurar recurso. Está falando que às vezes, né, a gente conversa com uma pessoa, mas fica com medo de colocar a nossa dor, a nossa dificuldade, porque às vezes a pessoa vai disseminar aquilo lá fora. Na verdade, a gente precisa escolher as pessoas para falar dos nossos desafios. A gente não fala isso para qualquer pessoa. Né? Nós vamos procurar pessoas que a gente sabe que a gente pode, né, depositar certa confiança. Né? Tem que saber até esse processo também. Né? Bom, estamos aqui de alguma forma valorizando o Livro dos Espíritos, mas claro, nós temos 5 obras só da codificação espírita e a quantidade de obras em torno dele, das obras subsidiárias. Né? Nós somos amplamente favorecidos nesse sentido. E só uma ênfasezinha nessa obra da Ivone Pereira, eu gosto sempre de lembrar que o Chico, quando teve acesso àquela obra, falou que há 50 anos atrás não tinha uma obra com aquela, e que daqui 50 anos não vai surgir outra igual, mostrando a grandeza daquela obra. Né? É uma obra, às vezes, fácil de ler, Memórias de um Suicida. Né? Bom a gente lembrar. Em O Livro dos Espíritos, né, nós temos 20 questões sobre esse tema. Tá? 20 questões. Entre A, B, C e os números que tem lá. Vou pegar 2, só para a gente pegar o cerne, vamos dizer assim, do nosso tema. Kardec pergunta aos benfeitores, tem o homem o direito de dispor da sua vida? É a questão 944. Né? Os benfeitores respondem, não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Tá? Então, ninguém tem o direito de tirar a própria vida. Só Deus assiste esse direito. Tá? Quando eu li pela primeira vez essa pergunta, o meu pensamento foi interessante, porque logo em seguida ele falou, mas como assim, nos casos de o suicídio voluntário? Todo suicídio não é voluntário? Dessa questão, Kardec faz a mesma pergunta. Fala, o louco não sabe o que faz. Né? Então as pessoas tomam atitude que ela vai estar num processo de uma dificuldade maior. Além dessa, uma outra que pode interessar muito também no tema é quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio. Né? Porque a gente fala que não deve fazer, tal, a doutrina espírita mostra do lado de lá como as coisas acontecem. Então a gente é quase palpável o processo. Né? Quais as consequências? A resposta um pouquinho mais longa responde os benfeitores. Muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Só um parêntese nessa primeira frase, gente. A gente tem um cuidado muito grande, que a gente começa a estudar sobre doutrina espírita, lê lá Memória de Suicida, aí alguém suicida é uma pena, porque vai penar lá do outro lado, você precisa ver o que vai acontecer com ele. Vai acontecer isso, não sei o quê. Falei, gente, calma. Né? Está dizendo, ó. Muito diversas são as consequências do suicídio. Cada caso é um caso. Não fica determinando o sofrimento para os outros, que a gente não tem domínio sobre isso. E o nosso papel na relação com o outro, que está com o desafio, é de conforto. É só isso, acolhimento. Não estamos aqui para definir consequência para quem quer que seja, porque isso não cabe a nós e a gente nem tem domínio sobre isso. Né? É importante pensar. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento, sim. Porque ele tinha o desejo de fugir da vida, chega do outro lado e percebe que aquele objetivo não alcançou. E aí, em vez de um desafio, agora ele tem 2. Não é isso? Ele vai ter que lidar com aquelas questões, o problema não resolveu e ele ainda tem um comprometimento com aquelas causas. Tá? Mas a sorte, reforçam eles, mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias.
Alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Né? Então, as consequências do processo do autoextermínio são muito variadas. Tá? É preciso que a gente tenha isso em mente, porque a lei divina ela é perfeita e ela é regida, a lei de causa e efeito, né, por atenuantes e agravantes. E nos processos de autoextermínio é muito comum ter muitos atenuantes, que às vezes as pressões que sofrerem em torno têm um peso grande naquela decisão. Então tem muitos atenuantes. Né? Não podemos perder de vista que Deus é misericórdia antes de tudo. O Criador foi apresentado para nós na figura de um pai, para mostrar a extensão do seu amor em relação a cada um de nós que somos os seus filhos. Então, apostarmos na misericórdia divina. Tá? Importante não perder de vista. Caminhando para encerrar aqui, nós queríamos trazer um trechozinho na passagem do Evangelho. Trouxemos um episódio da vida de Kardec e agora vamos recorrer a um episódio da vida de Jesus. Jesus, nos momentos finais da sua experiência entre nós, registra o evangelista Lucas, capítulo 9, ali só 2 versículos. Já no finalzinho da sua tarefa, ele pega 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e vai subir um dos montes, é o Monte Tabor, não é isso? Quando ele sobe com os discípulos, a depender da tradução desse ou daquele evangelista, os discípulos chegam lá cansados, sonolentos, descansam. Quando eles despertam, percebem Jesus transfigurado, se mostrando em toda a sua grandeza. Seu corpo brilhava como luz, não é assim? E eles ficaram, né, impressionadíssimos. Né? Pedro fala, vamos lançar aqui um tabernáculo para cada um, porque ele estava conversando com Moisés e Elias nessa passagem, né, que já tinham desencarnado há muito tempo. Então, os 3 discípulos ficaram impressionados com aquelas coisas todas. Em meio àquela sensação de tudo mais, veio uma nuvem que os cobriu com sua sombra. E entrando eles na nuvem, né, sendo tomados pelaquela nuvem, temeram, tiveram medo. E saiu da nuvem uma voz que dizia, este é meu amado filho, a ele ouvi. É interessante essa passagem, mas ela é bonita, é na fala de Emmanuel. Nós vamos ler um trechinho, é uma mensagem final. Alguém quer fazer alguma consideração em torno do assunto ou alguma pergunta antes disso? Gente, o tema é muito abrangente, tá? Pois não. Eu queria falar a respeito do suicídio, porque aqui foi falado muito sobre o ato, né? Sim. Mas em relação, por exemplo, ao alcoolismo, ao tabagismo, que acaba sendo um suicídio também, né? Existe o suicídio indireto. Né? Nós estamos minando as nossas forças, que alimentam a vida, e podemos chegar do lado de lá com esse comprometimento. Não, mas o André Luiz aconteceu isso com ele, vocês vão recordar. Né? Alguém lá, os espíritos menos felizes, fala suicídio. Ele falou, não, lutei pela vida. Mas depois o médico, Henrique de Luna, não é isso? Vai fazer o diagnóstico, falou, é uma pena que tenha vindo pelo autoextermínio. E ele não gosta. Né? Aí foi mostrar, né, as aventuras dele no campo disso, daquilo e tal. Então a gente precisa ter esse cuidado, que às vezes nós não temos uma atitude, vou chamar, espetacular naquela ação, né, decisiva, mas às vezes a nossa conduta caminha nessa direção. O conhecimento também convida. Eu acho que o que me... Assim, o que era... o meu despertar foi muito disso aí, de falar assim, não, peraí, eu estou cometendo, então, o autoextermínio. Verdade. Né? E acho que isso que me deu muita força Que em ótimo. determinado momento. Que ótimo. Né? Que seja de inspiração para todos nós. Muito bem. Mas então chegou uma nuvem, né? Saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu amado filho, a ele ouvi. O Emmanuel, no capítulo 32 do livro Caminho, Verdade e Vida, traz essa página que é intitulada Nuvens. O homem quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedade, de projetos frustrados, de experiências desfeitas. Por vezes, desespera-se envenenando as fontes da própria vida. Desejaria invariavelmente um céu azul à distância, um sol brilhante no dia
e luminosas estrelas que lhe embelezassem a noite. No entanto, aparece a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias, aureolados de intensa luz. Eis, porém, que uma grande sombra comparece, não mais distinguem o maravilhoso quadro. Todavia, do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina. Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Diz Emmanuel, manifesta-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre, meu irmão, efetivamente impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre através deles. Eu achei essa página de uma beleza incrível, né? Nós lembramos a fala de Jesus no seu Evangelho, a gente lembra isso com tanta frequência, quando Jesus fala, no mundo tereis aflições. E sempre complementamos, ele não falou de possibilidade e nem falou de probabilidade. Ele fala, no mundo tereis aflições. Só que nessa página o Emmanuel vai dizer das finalidades dos desafios em nossa vida. Né? Por trás dessas nuvens das dificuldades está todo um processo que diz respeito à nossa redenção e à nossa melhoria. E é tão importante nós termos essa visão que a espiritualidade confere a cada um de nós, para lidarmos com mais acerto nos desafios da experiência humana. Fique o nosso convite, na verdade, do Espírito Emmanuel, dos benfeitores, nessa direção, possamos, diante dos desafios naturais na experiência de todos nós, termos esse olhar, ressignificando as nossas dores, desafios, aflições, para que a gente consiga romper e chegarmos tranquilos quando de retorno à pátria espiritual. Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Mais uma vez eu agradeço o carinho e a oportunidade. Muita paz a todos. Amado e mestre Jesus, ao chegarmos nesse momento de interrupção das nossas atividades junto a esta casa, elevamos, Senhor, os nossos pensamentos em prece para agradecer-te. E temos muito, Senhor, a agradecer. A bênção dessa doutrina em nossa vida, que é, na verdade, o vosso Evangelho redivivo, redirecionando os nossos passos sempre na direção de dias mais felizes. Mas queremos também agradecer a nossa rede de apoio, que é construída não só pelas relações dos nossos familiares, dos nossos amigos, pessoas próximas, mas também esse agrupamento, essa plede de espíritos que, da realidade espiritual, zelam pelo nosso crescimento e o nosso aprendizado. Aproveitando essas vibrações de gratidão, rogamos em favor daqueles que mais sofrem, daqueles que esbarraram nesses processos do autoextermínio, que eles guardem a certeza de que o amparo divino a nenhum de nós esquece. Em nenhum ambiente estamos esquecidos ou desamparados. Confiemos em Deus, como dissemos há pouco, em que Jesus nos apresenta na figura de um Pai, lembrando que Ele nos espera de braços abertos, a fim de darmos sequência à retomada do nosso crescimento espiritual. Que as vibrações dessa hora nos fortaleçam a todos e nos encaminhem até o recesso dos nossos lares. Que a Tua paz esteja assim em nosso ambiente, acima de tudo, em nossos corações. Que assim seja.